Altura agora para a análise na ordem do dia. No programa de hoje vamos falar sobre os problemas da habitação em Portugal. Isto porque a DECO revelou na última semana que os pedidos de ajuda para o pagamento de rendas aumentaram 67% este ano. Há já relatos de agregados familiares que não estão a conseguir cumprir todas as despesas e estão mesmo a cortar na alimentação para suportar as rendas da casa. Segundo a associação, é uma situação que se tem vindo a agravar desde que o apoio extraordinário foi cortado sem aviso. Para olharmos para este problema, são nossos convidados esta tarde Ana Passos, é economista da DECO, a quem agradeço também a presença neste programa, e também Bernardo Alves, da Associação Habitação Hoje, que está aqui connosco também para olhar para os problemas da habitação no nosso país. Começo por si, Ana Passos, e por olharmos para estes dados. Não é um problema novo, até porque vocês por várias vezes vinham alertando para este agravamento da situação das famílias e que normalmente a renda seria assim o maior problema nos últimos tempos. Mas agora tem este dado mais concreto do apoio até às rendas. Não estamos a falar só do crédito à habitação, estamos a falar também de rendas que aumentaram e que as pessoas já estão a ficar com muitas dificuldades em fazer esses pagamentos. Boa tarde, Ana Rita. Obrigada pelo convite. De facto, temos tido ultimamente muitos pedidos, muitos mais do que tínhamos já. Nós sabemos que o ano 2023 foi complicado para as famílias e neste momento estamos a ter muitas solicitações de famílias desesperadas que não conseguem pagar a renda, ou porque tiveram cortes no apoio à renda, ou porque nunca lhes foi concedido, não obstante estarem elegíveis para esse tipo de apoio. E não só o apoio extraordinário à renda que foi instituído em 2023 e que pode vigorar durante 5 anos, mas também a Porta 65 Jovem, principalmente, e a Porta 65 de uma forma geral. E estamos a falar de famílias, muitas delas que até trabalham, que tiveram cortes no apoio à renda e que eram elegíveis, por exemplo, há casos de situações em que são elegíveis e que o apoio lhes foi cortado ou que nunca receberam. Estou-me a lembrar agora de uma família que em 2023 cumpria com os requisitos para ter o apoio extraordinário à renda e só lhe foi concedido este ano, em 2025. Ora, era um apoio extraordinário, logo devia ser rápido e célere e posto à disposição das famílias rapidamente, porque a emergência social existe. E esta situação está-nos a preocupar sobremaneira porque podemos estar aqui perante um problema social grave. Porque temos já relatos de famílias que nos dizem que estão a cortar na alimentação para conseguir pagar a renda de casa, para não ter ordens de despejo. E temos casos gritantes de famílias mesmo desesperadas nesta situação. As situações são diversas. Por exemplo, o caso de incongruências entre o que o senhorio declara e o que o inquilino declara, por exemplo. Isso pode implicar cortes no apoio. A renda ser diferente da que o inquilino apresenta, por exemplo, também. As incongruências são várias. No início, os consumidores estavam a ter dificuldades porque não tinham um interlocutor válido. Colocavam questões no portal do IRU e o portal do IRU é onde podem apresentar a candidatura e não tinham feedback relativamente ao porquê dos cortes, ao porquê do... Ou seja, falta também aqui um interlocutor e respostas por parte do Estado. E respostas céleres, sem dúvida, porque há aqui vários intervenientes, a autoridade tributária dá a informação ao IRU e depois a Segurança Social é que vai pagar a renda. Acompanhávamos alguns consumidores, quer junto do IRU, quer junto à autoridade tributária. O IRU passava para a autoridade tributária, a Segurança Social dizia que não era com eles. O IRU diz que faz uma atribuição oficiosa da renda, mas a informação vem da autoridade tributária. Por exemplo, uma situação de um contrato de arrendamento que era renovado, que cessava e depois era renovado no ano seguinte, com o mesmo senhorio para o mesmo local, e inicialmente não estavam previstos apoios para este tipo de situações. Em julho de 2024 vieram abranger também este tipo de situações, porque estavam no mesmo local, na mesma casa, o senhorio era o mesmo, portanto, e temos muitos consumidores também nessa situação que, uma vez que o senhorio
informou a autoridade tributária que o contrato tinha cessado, acabaram os apoios. E muitos deles estão meses sem ter apoios, o que implica situações gravíssimas, como podemos calcular. Já lá vamos então a possíveis também soluções nessa matéria. Bernardo Alves, a vossa associação debruça-se muito sobre estes problemas da habitação, não são de agora e por várias vezes vocês também têm pedido aqui medidas mais concretas, não só nos centros urbanos, mas sobretudo nos centros urbanos há este estrangulamento de falta de habitação e aqui muitas vezes não é acessível para a maioria dos agregados familiares. Sim, isso é, primeiro, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Ou seja, a mim custa-me dizer que há falta de habitação porque, por exemplo, no Porto há 20 mil casas vazias e metade delas está em bom estado de conservação e, portanto, parece-me que há mais um jogo de especulação que não quer colocar essas casas devido à rentabilidade que elas têm, mesmo estando fora do mercado de arrendamento. Mas, efetivamente, o preço das rendas é um dos principais problemas no acesso à habitação e esta realidade que ainda agora estávamos a ouvir de pessoas que têm contratos anuais que no fim do ano não sabem se o contrato vai renovar ou não e quanto é que o senhorio vai querer subir a renda, é efetivamente um problema. E esta questão dos apoios à renda, que tem sido a resposta com mais força que o Estado e as câmaras municipais têm dado, têm obviamente as suas limitações, porque obviamente que não dá para ter um mercado liberalizado e depois ter um apoio à renda estruturado durante 5 anos, porque o contrato vai acabar, obviamente, e, portanto, enquanto não se regular o mercado do arrendamento de forma a garantir estabilidade aos inquilinos, dificilmente se vai resolver este problema, porque um dos grandes problemas que nós encontramos é que o apoio ao arrendamento é, efetivamente, um subsídio ao senhorio. Ou seja, o inquilino é um intermediário deste processo, mas o que o Estado está a fazer é garantir que os preços das rendas podem ficar altos, porque quem não consegue pagar, o Estado vai pôr o resto para o senhorio ter o lucro que quer. Ou seja, na vossa opinião, não é a melhor forma de apoiar a forma como está a ser feito este apoio extraordinário? Sim, eu atreveria a dizer, inclusive, que é a pior forma de ajudar neste problema da habitação, porque, ou seja, existem muitos mecanismos, a promoção de mais habitação pública, colocar tetos às rendas, coisas que poderiam estar a ser feitas e, por exemplo, o teto às rendas é uma política que não tem custos, ou seja, como a construção de edifícios ou a reabilitação de edifícios, e isso podia estar a ser feito para adequar os preços das rendas aos rendimentos dos agregados, e isso nem sequer ou seja, os partidos de poder, o PS e o PSD, nem sequer colocam essa hipótese em cima da mesa, o que é preocupante porque o que vamos continuar a assistir é aos processos de especulação que vão continuar a crescer, os preços das rendas vão continuar a crescer, e, efetivamente, as respostas do Estado vão ser cada vez piores. E outra realidade que também é muito concreta, porque vemos isso várias vezes em várias pessoas que entram em contacto connosco na habitação hoje, nas assembleias, é que há senhorios que, sabendo que os inquilinos têm acesso ao apoio ao arrendamento, sobem a renda no ano a seguir precisamente o valor do apoio ao arrendamento, para ficar também com esse apoio, colocando, ou seja, subindo as rendas de uma forma geral e colocando a vida desse inquilino em particular mais difícil. E, portanto, parece-nos que esta questão do apoio à renda é uma coisa contraditória, apesar de fazer sentido, obviamente, porque não havendo outro tipo de soluções é a única forma de manter as famílias nas casas, mas é urgente pensar noutro tipo de soluções que não garanta esta rentabilidade infinita aos senhorios, porque, efetivamente, esse é que é o problema estrutural da habitação. Ana Passos, há aqui efetivamente um problema estrutural, não só da habitação, mas de outras áreas também que acabam por se congregar na habitação, mas efetivamente eram precisas medidas mais a longo prazo, ou seja, nós aqui estamos a falar de um apoio extraordinário, obviamente, e como o nome indica, pode de um momento para o outro acabar. Isso não significa que as dificuldades das famílias vão desaparecer de um dia para o outro. É necessário olhar para este problema como um problema, se calhar, mais duradouro e que deixa de ser extraordinário para ser estrutural? O que temos visto, essencialmente, são medidas avulsas no âmbito da habitação. E sabemos que a habitação é um direito constitucionalmente instituído, como outros direitos, não é? Só que, na prática, ele, de facto, não se exerce. E estas medidas avulsas que existem não têm resolvido o problema. Só para lhe dar uma estatística, em 2023 foram construídos 23 mil habitações. 23 mil. As necessidades que existem rondam os 75 mil por ano. Já houve anos em que havia construção de 100 mil habitações por ano. O ano passado foram construídas 23 mil, transacionadas 156 mil habitações, mais ou menos.
Em valor, foi o valor maior de sempre, que são à volta de 33,8 mil milhões de euros. Maior valor de sempre. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. E o problema é não só é conjuntural, mas também é estrutural e prende-se aqui com várias situações. Desde logo era importante que houvesse medidas, uma estratégia de longo prazo, porque sabemos que o diagnóstico está feito e, de facto, é um problema da oferta, mas não só. E a oferta demora muito tempo a ser colmatada. Portanto, era importante que houvesse aqui medidas estruturais do Governo a médio e longo prazo, a 30, a 35 anos. Era importante que se definissem metas concretas, quantas casas queremos construir e o esforço, pensamos, não deverá ser só privado, será público também. Deverá ser um esforço conjugado das entidades públicas e privadas. Mas tem que haver metas. Quando nós definimos um plano a médio e longo prazo, temos que definir objetivos e metas e tentar alcançá-las. E isso falta em Portugal. Não há medidas avulsas, é um facto, mas não tem resolvido o problema. E, portanto, com esta dificuldade, as perspectivas, nós sabemos que o Euribor também está em valores muito baixos. Há pessoas que até não se importariam de adquirir habitações, mas a tendência do preço não será para baixar no médio prazo, será antes para aumentar. Portanto, vão necessitar, quem se propõe comprar um imóvel a crédito vai precisar de mais dinheiro. E, portanto, isto tudo é um problema que tem que ser atacado em várias frentes e resolvido de uma forma estratégica, com perspectivas e metas muito precisas a médio e longo prazo. E depois, nas várias vertentes, tentar resolver o problema. Tocou aí na questão da Euribor e dos créditos à habitação. Obviamente, agora debruçávamos um bocadinho sobre as rendas, mas há esse problema ainda, ou seja, nós estamos a falar de pessoas que contraíram empréstimos que de repente subiram para um valor muito acima das possibilidades das pessoas pagarem. Apesar disso, já estamos numa tendência diferente de uma descida, mas que nem sempre ainda é sentida pelas famílias. Sim, de facto a Euribor tem descido fortemente e há muitas famílias já a sentir esse impacto. Agora é importante porque não irá para os níveis que esteve próximo de zero. A taxa média neste momento está à volta dos 3%. Ou pouco mais de 3%. Em todo caso, quem já está a beneficiar desta baixa de Euribor, era importante que fizesse algumas poupanças, porque nós sabemos que a conjuntura internacional pode mudar de um momento para o outro, há muita incerteza no futuro e quem já está a beneficiar e que já se habituou a pagar uma prestação superior, era importante também que fizesse algumas poupanças para acautelar o futuro. E quem pode acomodar este aumento que já está a sentir, eventualmente tentar acomodar futuros aumentos, porque tem descido, mas ninguém garante que amanhã não possa subir também e ao longo do empréstimo pode haver muitas oscilações. Portanto, as famílias estão de facto a beneficiar agora da baixa de Euribor e a perspectiva é que continue a baixar no curto prazo, mas não sabemos, dadas as incertezas que existem a nível global, não é? Olhando para Bernardo Alves, há pouco falava nos dois principais partidos, porque é um bocadinho difícil dissociar-nos na situação política atual do país, ou seja, nós vamos a eleições novamente, daqui a pouco temos as campanhas na rua e os programas políticos já anunciados. Gostava que este tema fosse efetivamente um tema de campanha e naturalmente há partidos que o têm trazido também mais ao debate público, certamente será debatido. Gostava que, quando eu digo que viesse mais, com medidas mais concretas, ou seja, que nós ficássemos a conhecer melhor quais são as posições e os planos de cada partido na matéria da habitação. Sim, ou seja, isso parece-me uma coisa relativamente importante, ou seja, mas nós vimos também que nas últimas eleições que tivemos, e temos tido várias eleições, a habitação tem sido sempre um tema principal da campanha, quer em eleições autárquicas, quer em eleições legislativas, e efetivamente os partidos têm visões diferentes, uns mais próximos, outros mais distantes, mas efetivamente as medidas que temos vindo a conhecer e a serem aplicadas no país não resolvem efetivamente o problema da habitação, nem se aproximam sequer de a fazer.
Ou seja, uma coisa que nos parece muito importante, e aqui isto é uma coisa que vários partidos dizem, que é esta questão da necessidade de construir mais. A nós parece-nos, ou seja, Portugal é um dos países que tem um melhor rácio de habitação por agregados, ou seja, existem casas suficientes para todos os agregados e ainda sobram casas. Então como é que resolveríamos o problema? Como é que poderíamos pôr essas casas que há pouco até falou disponíveis no mercado? Que mecanismos é que poderiam ajudar? Sim, ou seja, existem vários mecanismos e existem, ou seja, também é importante que quando esses imóveis entrem no mercado, essas casas entrem no mercado, que os preços das rendas sejam adequados aos rendimentos dos agregados. E, portanto, nós na habitação hoje definimos uma política de controle de rendas que aproxima as rendas dos rendimentos dos agregados, no sentido em que, ou seja, para nós uma meta mínima seria que agregados que têm o ordenado mínimo, que recebem o ordenado mínimo, seja um casal ou uma pessoa sozinha, que conseguisse pagar com esse ordenado de uma forma acessível, digamos, com uma taxa de esforço média que se costuma falar de 1/3 do salário, que conseguisse pagar a renda. E, por exemplo, um desses tetos que seria possível seria, por exemplo, a renda condicionada, que é calculada em função do valor patrimonial tributário da casa, que é o valor que é usado pelo Estado para cobrar o IMI aos proprietários. E, portanto, se fosse, por exemplo, colocado esse teto às rendas, seria também importante duas outras frentes. A primeira seria controlar a rentabilidade de outros serviços que são prestados em alojamentos, nomeadamente o alojamento local, que pode ser praticado numa habitação e, portanto, seria necessário controlar o uso da habitação enquanto alojamento local. E outro aspecto importante é a questão do dever de arrendar, ou seja, a Lei de Bases que saiu em 2019 vai-nos apresentar uma nova terminologia que não existia na legislação portuguesa, que é a função social da habitação, que é todas as casas que existem têm que cumprir essa função social, que é serem habitadas. E, portanto, um proprietário não lhe pode ser permitido ter uma casa devoluta, que devoluta significa vazia, sem estar a arrendar. E, portanto, o Estado pode construir mecanismos para forçar esse arrendamento e as câmaras municipais, com os instrumentos de gestão territorial que já têm, por exemplo, a Carta Municipal de Habitação, que a Câmara do Porto tem agora em discussão pública, não prevê isso, mas poderia prever, porque é legalmente possível, que a Câmara fizesse, por exemplo, arrendamento coercivo em casas que estão em mau estado e que fizesse as obras e cobrasse as rendas até ser ressarcida do dinheiro. E, portanto, há muitas formas de pôr estas casas em uso, mas o Estado tem zero interesse em fazer isto, e isso vê-se claramente porque nem as próprias casas do Estado estão todas em uso. E, portanto, há uma clara desresponsabilização por dar resposta a este problema da habitação, e isso tem levado a inúmeros despejos, e vemos agora, por exemplo, com estas notícias que estávamos a falar no início, de pessoas que têm que escolher entre comer ou pagar a renda e que se forçam a estar em situações de despejo. E parece-me também importante deixar aqui para as pessoas que estão a ver isto, que o facto do senhorio dizer que as pessoas têm que sair não significa que elas têm que sair, ou seja, porque os senhorios ainda não fazem despejos em Portugal, quem faz despejos é o Estado, a partir dos tribunais. E, portanto, só nesses processos existem mecanismos de proteção para os inquilinos, existem mecanismos para prolongar o despejo e, portanto, quem está nessas situações é importante que contacte associações, como as duas que estão aqui representadas, a Habitação Hoje e a DECO, que podem dar esclarecimentos nesse sentido e não deixar ser ameaçado pelos senhorios nesse sentido. Pegando nesta questão, Ana Passo, ainda há muito desconhecimento da lei, ou seja, em matéria não só da habitação, mas aqui falando na habitação, há efetivamente muito desconhecimento por parte das pessoas, quer o tipo de apoio que existe, quer as ajudas que podem ter e até nestas situações mais limites de ameaças de despejo. De facto, há muita falta de informação. E nem sempre as pessoas sabem onde ir buscar a informação e a informação fidedigna. Estamos a falar, quando falamos em arrendamento, falamos em que todo este tipo de apoio é solicitado a nível digital. Portanto, tem que ser sempre pedido a nível digital e muitas pessoas não têm essa informação, não têm essa capacidade ou as competências digitais para o efeito e, portanto, também têm muita dificuldade. Também depois dificuldade quando querem reclamar e não sabem aonde. Agora, era importante que estas medidas fossem eficazes, que de facto as poucas medidas que existem, que de facto fossem levadas à prática e fossem eficazes e em devido tempo, quando elas são necessárias para não penalizar o cidadão.
E, por outro lado, também é muito difícil, muitas vezes, obter informação fidedigna. E quando do outro lado não há informação, nós temos consumidores a queixar-se que tentavam no portal do IRU uma resposta e a resposta não vinha, passavam de uns para os outros, depois tentavam contacto telefónico, não conseguiam, portanto, era muito importante. E hoje o digital, se tem benefícios, também tem, é uma oportunidade também, e é muito fácil, se calhar, resolver estes problemas para dar uma resposta condigna aos cidadãos que precisam de apoio. Falou há pouco na Porta 65 também. Não afloramos muito essa questão dos jovens, mas também houve mudanças que, na vossa opinião, não estão a beneficiar esse apoio? Muitas vezes não está a ser dada a resposta. O jovem, a Porta 65, jovem, é para jovens entre os 18 e os 35 anos. Muitas vezes a quem está em coabitação, por exemplo, não precisa de ser um casal, não precisam estar casados, e muitas vezes foram penalizados os consumidores porque, contrariamente ao que a lei diz, por exemplo, foi dividida, é um casal, são duas pessoas que estão vivendo na mesma habitação, a renda foi cortada para metade e, portanto, metade do benefício sem razão plausível ou legal. Portanto, isso também aconteceu. Mas deixe-me já agora dizer que a habitação não é só a habitação social e a oferta de habitação social em Portugal, é a habitação pública de uma forma global, porque nós sabemos que também as famílias de médios rendimentos também têm muitos problemas, não só aqueles mais vulneráveis, mas também... E há muitos exemplos, e bons exemplos na Europa, por exemplo, na Alemanha, na Dinamarca, etc., de cooperativas, de associações de habitação, em que é possível alguma oferta pública e que podia ser esse o caminho, e, portanto, é só ver o que é que está a ser bem feito a nível europeu ou a nível mundial e também replicar alguns bons exemplos que existem. Muito bem, fica essa ideia. Ana Passo, agradeço-lhe por ter estado connosco esta tarde na Ordem do Dia. Muito obrigada também ao Bernardo Alves a presença aqui no programa. Foi o tema que levamos até si, da habitação.